aberta essa nossa sessão matinal de domingo. Vamos receber nesse momento o querido irmão Wellington, que se vinculou à Sociedade Teosófica nos últimos anos, nesse nosso novo ciclo de pandemia, de trabalho eletrônico, de novas formas de difusão e de expressão do trabalho teosófico, do desafio de alcançar novas perspectivas de um relacionamento fraterno, essencialmente, e que, embora tenha se chegado formalmente há pouco tempo, se colocou no auxílio do trabalho que vem sendo realizado. Na última escola de verão, realizada aqui no Raja, com uma presença em torno de 30 pessoas do nosso país, presencialmente, e também em formato híbrido, com vários outros irmãos, surgiu a ideia da gente restabelecer um possível trabalho presencial na cidade de Campinas. E isso tem florescido de um modo bastante interessante e bonito, congregando membros que já estão filiados à Sociedade Teosófica há muitas décadas, e novos membros, esses que se vincularam de modo online, e muitas pessoas da região do entorno de Campinas, que, em alguma medida, tomando conhecimento daquilo que está acontecendo, começaram a aparecer. E a possibilidade desse trabalho se dá normalmente, como nós temos procurado fazer aqui no Brasil, inspirados nas indicações do Dr. Taimini, expressas naquele livro Princípios de Trabalho da Sociedade Teosófica. Isso se dá tendo uma base de um membro dedicado e comprometido com o trabalho no local. Não é o único. Existem outros na cidade de Campinas e em muitas partes do nosso país, mas é pela presença de uma dedicação e a tentativa de ajudar a difusão do trabalho teosófico em Campinas, que isso vem acontecendo graças à ajuda do nosso irmão, a que eu recebo fraternal e efusivamente nesse momento. Entendido, cara. Só colocar. Share screen. Mas... tá certo. Bom dia, irmãos e irmãs presentes no Raja, irmãos e irmãs que estão online. Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de poder ser útil e dedicar essa apresentação para o benefício de todos os seres. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito estar aqui no Raja, a primeira vez que eu venho ao Raja, e queria fazer um convite aos irmãos que estão online, que é uma experiência ímpar. Primeiro, o frio quase dos Himalaias que nós vamos sentir à noite aqui vai nos levar a grandes experiências, mas o mais importante de tudo mesmo é estar presente, olhar no olho do irmão, criar um vínculo mais forte. E isso acontece nas reuniões presenciais, que é isso que nós temos trabalhado bastante em Campinas, que devido à pandemia, a modalidade online ganhou força, mas nós não podemos perder a ternura, a força da sanga, de estar presentes, de criar esse vínculo forte. Então, eu faço esse convite para que no próximo retiro a gente seja uma quantidade bem maior aqui também no presencial. Quando eu fui convidado, a minha tarefa que me foi dada hoje é falar sobre o discurso número 1 e número 2 da senhora Radha. Quando eu vi a programação, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque eu seria um dos últimos a falar. E aí eu fiquei naquela preocupação de ser repetitivo. Mas essa preocupação, vendo as exposições tão maravilhosas dos nossos irmãos,
vendo o quanto eu aprendi e cresci durante esses dias que nós estamos fazendo o retiro, que eu me senti, dessa preocupação se tornou um privilégio. Hoje me sinto privilegiado de estar sendo um dos últimos a falar, porque tirou muito peso que essa cadeira aqui representa. Bom, deixa eu fazer um compartilhamento aqui. Ok? Já está no modo? Não. Não, mas eu tenho que colocar aqui. E agora sim. Aqui, isso. Mas agora essa barra aqui eu tenho que tirá-la. Ok. São questões técnicas que a gente vai aprendendo aqui. Bem, a senhora Radha Burnier, ela inicia os dois discursos de uma forma bastante semelhantes. Ela faz uma síntese da conjuntura mundial que estávamos vivendo naquela época. Eu digo estávamos porque já passei também uma certa idade, então os mais novos nem tanto. Mas era uma conjuntura que refletia bastante sofrimento, violência e agonia. Ela inicia da seguinte forma: as agonias do mundo têm sido prolongadas, estão alcançando um clímax que pode significar ruína, um extraordinário novo começo para o homem. Os desafios que o ser humano confronta no tempo presente não têm precedentes. No discurso número 2, a senhora Radha Burnier vai dizer: a violência está notadamente aumentando em quase toda parte do globo. A insegurança e o medo que andam de mãos dadas com a violência não podem nutrir a criatividade da mente humana, que precisa estar livre de agitação e competição para se expressar. Eu gostaria de fazer um recorte agora para a gente voltar na época que a senhora Radha Burnier falou, proferiu esses dois discursos. Essa minha apresentação, ela vai ser dividida em duas partes. Primeiro, essa conjuntura de como estava a sociedade nessa época, e depois, o que se espera da sociedade teosófica e do teósofo, seria a parte 2, né? Então, a senhora Radha Burnier assumiu a presidência da Sociedade Internacional, Sociedade Teosófica Internacional, em 1980. E em 1980, nós estávamos vivendo o auge da Guerra Fria, onde nós tínhamos um iminente conflito nuclear. Eu queria só retratar aqui uma experiência própria que eu tive na virada de 79 para 80. 31 de dezembro de 1979, eu tinha 8 anos. E aí eu estava passando na sala e ouvi um rádio. Naquela época a gente ouvia rádio, minha mãe estava com o rádio ligado. E aí o locutor disse assim: todas as armas nucleares foram extintas. E eu não deu nem tempo de eu comemorar. E aí logo em seguida ele falou: esta era a notícia que eu gostaria de dar na virada dessa década. Pior ainda, em 1983, que foi lançado o filme The Day After. E aí eu já tinha os meus 12 anos. Aquilo me marcou de uma forma muito forte. The Day After contava o holocausto de uma guerra nuclear. E aí, imagine só, hoje eu com 51 anos, trago essa memória forte de como uma violência gerada pelo mundo me marcou. E aí ela diz ainda que tem uma outra preocupação, não só a violência. Ela diz o seguinte: no curso de instruções importantes dadas em 1881, quando foi recebida a primeira carta do Mahashohan, carta única do Mahashohan, surgiu a seguinte pergunta: como nós vamos lidar com a praga conhecida como a luta pela vida? E essa luta pela vida, devo completar, que é a mais real e prolífica autora da maioria das desgraças e dores,
e de todos os crimes? Por que essa luta se tornou uma prática universal? A doutora Rada chamou a luta pela vida essa forma, principalmente, que o mundo ocidental vive. Mas ela diz o porquê que isso floresceu no mundo ocidental. É aquela luta desenfreada por ter um mundo materialista e, mais ainda, um medo terrível pela morte. E aí ela fala que a única religião que renegou essa luta pela vida foi o budismo. E aonde o budismo floresceu, essa luta pela vida até então não havia chegado. Mas e aí? Por que até então? E se fosse hoje, como a doutora Radha Burnier iria começar o seu discurso? Certamente, ela iria já rever essa questão de que a luta pela vida ela também está, infelizmente, chegando. Já chegou com força na China, na Índia, no Japão, nem se fala. A abertura em 1980 da China para o comércio, se tornando um capitalismo de Estado, está fazendo eles viverem da mesma forma como os ocidentais vivem, dando mais valor para a vida material. E aí, nós entramos na segunda parte, que é na onde que ela vai dizer então o que nos cabe? E ela diz: não há outra saída senão pela regeneração, por uma mudança de mentalidade, início do despertar, papel das escolas de sabedoria. Essa palavra regeneração tem sido uma tônica do nosso retiro, porque, conforme o irmão disse, o irmão Pedro Oliveira, a regeneração foi o foco do trabalho da doutora Radha Burnier. E então ela diz assim: não há outra saída, senão pela regeneração. Coragem para abandonar hábitos materialistas. Devemos ter coragem para abandonar hábitos materialistas. Quando ela fala abandonar hábitos materialistas, não significa que nós devemos abandonar a nossa casa, abandonar a nossa vida material, abandonar nosso emprego e ir para a caverna, para as montanhas. Mas é cultivar o espírito de contentamento. É quando você... Não significa que eu não deva ter um celular, não significa que eu não deva ter um carro. Significa que eu não deva estar querendo toda hora trocar o meu celular, que aquele celular tem um valor superior, um valor que um fetiche, que ele não existe. Então, abandonar o hábito materialista é um dos primeiros critérios para se tornar um teósofo. Dentro dessa ótica materialista, o filantropo aplica-se numa medida maior ou menor a tarefa de retificar consequências e efeitos. Veja bem, aqui ela está fazendo até uma crítica na questão da filantropia focada única e exclusivamente na questão material. Já foi dito aqui também, por isso que eu disse que tem sido uma maravilha para eu apresentar isso aqui, porque eu estou pegando muitas falas. Já foi dito aqui que se tem fome hoje, amanhã você vai ter fome novamente. E depois amanhã você vai ter também novamente fome. E a filantropia, muitas das vezes, ela está focada nessa questão do efeito e não da causa. A fome é um efeito. A causa, ela é muito mais complexa. Mas, como a senhora Blavatsky disse, isso é a doutora Radha Burnier dizendo a respeito da senhora Blavatsky. A sociedade teosófica preocupa-se apenas pouco com o controle humano do mundo material. Enquanto a fonte de confusão e sofrimento humanos não for descoberta, não pode haver recuperação. Então é atacar a causa e não atacar os efeitos. Se a primeira foi coragem para abandonar hábitos materialistas, a segunda vem agora, coragem para abandonar antigas crenças. A sociedade teosófica exorta seus membros a ter o espírito pioneiro e a ousadia de rejeitar e abandonar velhos moldes, conceitos e atitudes. Regeneração, regenerar, começar, renascer. Eu não posso fugir uma bagagem. A bagagem a gente sempre vai trazer, mas eu não posso trazer
conceitos antigos. Se eu vier trazendo crenças antigas, eu corro o risco de deturpar a Sangha. Falando em Sangha, eu queria contar aqui rapidamente um exemplo dessa deturpação que causou no budismo, no reinado de Ashoka, do imperador Ashoka, em 300 anos antes de Cristo. O imperador Ashoka foi conhecido como imperador budista e ele dava muito apoio à Sangha budista. Tanto que, se hoje nós temos provas materiais da existência de Buda, foi graças ao imperador Ashoka, que ele escrevia em pilastras as regras monásticas ou de meios de vida, o Dharma. Ele escrevia o Dharma nas pilastras. E como ele ajudava muito os monastérios, a vida dos monges budistas ficaram muito boas. Em compensação, os praticantes das outras religiões se sentiram desprestigiados. E aí o que eles fizeram? Fizeram uma conversão, entre aspas, para ser budista, para poder receber o apoio do imperador Ashoka. Só que não abandonaram as velhas crenças. E aí o que aconteceu? A Sangha se dividiu. Até cabeças rolaram por conta disso. E aí o imperador ouviu um ancião e ele convocou um terceiro concílio, fez o expurgo dessas pessoas que não seguiam realmente a crença budista e convocou um terceiro concílio. Então, olha só, um exemplo, estou dando um exemplo da contaminação, mas não só essa preocupação. A preocupação principal é da regeneração. Se a pessoa não quiser se regenerar, ela nem estaria aqui. Mas para se regenerar, ela tem que abandonar antigas crenças. É somente quando o estudante abandona a velha e muito trilhada estrada da rotina e entra no solitário caminho do pensamento independente, é que ele se torna um teósofo. O teósofo é aquele pensador original que está preparado para eliminar superstições, abandonar a credulidade e descobrir a verdade pela experimentação prática, em oposição à aceitação passiva de opiniões e modelos de pensamento e comportamento. Isso é bastante forte. Na verdade, o discurso número 2 da Senhora Radha, ele é bastante forte. Ele traz para os membros o que ele deve fazer, né? HPB declara que se a sociedade for composta de um mero grupo de entusiastas que não trabalham para encontrar a verdade, ela será apenas mais de uma das organizações que nascem hoje e morrem amanhã. Então, nós devemos abandonar hábitos materialistas, abandonar crenças antigas e estar sempre com o espírito voltado para a busca pela verdade. O fato de o homem ingressar na sociedade prova que ele está em busca da verdade. Prova que ele está em busca da verdade final, com a relação à essência última das coisas. E a realização de seus objetivos, a realização dos objetivos da sociedade teosófica, é uma grande responsabilidade para os seus membros. Tem que estar sempre vigiando. A doutora Radha nos traz um ensinamento. Ela diz o seguinte: as profundas leis do universo, abertas à visão espiritual, estão além do escopo de argumentos e dialética. Ninguém pode entendê-las ou apreciá-las corretamente através das explanações de outra mente, mesmo que essa mente esteja clamando uma revelação direta. Nossa, se fosse assim, bastava ouvir um ensinamento e a gente se iluminava. Wellington, mas há muitos sutras dizendo que monges ouviram um ensinamento do Senhor Buda e naquele momento ele se iluminou. É um contexto completamente diferente, é esforço. A gente não sabe o quanto essa pessoa já estava se esforçando e, de repente, aquilo ali era só uma chave, mas quem completou, abriu a porta, foi quem fez o esforço. Seria muito bom, todos nós já seríamos iluminados. E aí eu remeto a um velho ensinamento dos Upanishads, que diz
Quem pensa que sabe, não sabe. Aquele que não pensa, sabe. A primeira vez que eu ouvi esse ensinamento, eu pensei que fosse aquele que pensa que sabe era uma pessoa orgulhosa, fosse uma pessoa que se achava, que sabia de tudo. Mas aí depois, quando eu entendi o ensinamento, para mim é uma das coisas mais importantes que eu tenho até mesmo na questão da meditação, do pensamento do humana superior. Quem pensa que sabe, quem pensa com pensamento ordinário, com pensamento das nossas relações materiais do dia a dia, pensa com humanas inferior. Ele pensa com a mente inferior. E quem pensa com a mente inferior, é o pensamento intelectual, ele só consegue pensar naquilo que ele ouviu, naquilo que ele sentiu ou naquilo que ele viu. Ninguém consegue pensar em nada que ele não teve um contato anterior. Vou dar um exemplo. Ornitorrinco. Se eu perguntar para uma pessoa, minha mãe é uma pessoa humilde, uma pessoa simples. A senhora já viu um ornitorrinco? Ela, não. E aí eu vou descrever para ela o que é um ornitorrinco. O ornitorrinco é um mamífero que bota ovo. Já começa estranho. Tem bico de pato, pata de pato aquático, mas um corpo parecendo uma lontra. E aí ela vai criar na cabeça dela. A forma como eu passei para ela. Então, quando eu falar para ela, você sabe que é um ornitorrinco? Ela vai fazer da mesma forma como eu falei para ela, e aí das abstrações dela, ela vai tentar tirar uma imagem disso. Eu nunca vi um ornitorrinco, mas eu já vi na televisão e nos livros, desde da minha infância, o que mais se fala é ornitorrinco, né, no livro de biologia. E Deus? E Deus? Alguém já viu Deus? Quando se fala em Deus, no nosso pensamento ordinário, no nosso pensamento concreto, nós vamos ter sempre a imagem do que nos foi falado, do que nos foi passado, do que nós vimos, ouvimos. De repente vem aquela imagem da Capela Sistina, de Da Vinci, de Deus, tocando o dedo do homem. Então, quem pensa com pensamento ordinário não sabe. Mas como eu posso ter, por isso que se diz que da forma intelectual não se vai ter o contato com Deus, não vai se ter o contato superior. Porque com o pensamento ordinário só se pensa com que se teve contato. Para ter contato superior, nós precisamos abandonar essa agitação do nosso dia a dia, elevar os nossos pensamentos através das meditações e através do pensamento superior nos conectar com o nosso eu. E aí nós vamos ter uma experiência divina, mas é nossa, é individual, é do ser. Por isso, quem pensa que sabe, não sabe, porque pensou com um pensamento ordinário, pensamento da mente inferior. Quem não pensa, ele não pensou, ele teve uma intuição, ele teve um contato direto com a mente superior. Esse sabe o que é. E é o que ela diz. Ninguém pode entendê-las ou apreciá-las corretamente através da explanação de outra mente. É necessário que a gente internalize os conhecimentos e transforme em sabedoria. Dando prosseguimento. Embora o seu quadro, eu estou rindo aqui porque eu tive um spoiler ontem. Ontem eu tive um spoiler no final da noite e teve essa discussão. Embora o seu quadro de membros esteja aberto a todos sem tais distinções, existem certos critérios de filiação que necessitam ser observados para que a sociedade teosófica seja digna de seus propósitos. Isso daí, viu que deu um... Mas quais são os critérios? Um está aberto, um é universal? E aí ela diz, integridade de pensamento e ação e um interesse ardente para o bem-estar do mundo, compaixão, tem que ser enumerados entre esses critérios. Ou seja, estamos abertos. Desde que você queira fazer a regeneração,
né? E aí nós vamos aprendendo. Que é importante a gente também não ter essa mentalidade de um ser superior, que nós somos superiores aos outros, nós não somos superiores a ninguém. Nós entramos na sanga para aprender. E um dos critérios que ela diz é ser ardente, um interesse ardente para o bem-estar do mundo, a compaixão que tem que ser enumerada entre os critérios. É muito importante que se entenda que o caráter essencial da sociedade teosófica poderá esfacelar-se se a filiação não significar para cada indivíduo um modo de vida. É aquela história que eu contei lá da sanga budista no reinado de Ashoka. Se não houver uma mudança, além de não querer mudar, ainda vai atrapalhar, né? E pode esfacelar a sanga. Um espírito de universalidade não implica que lojas e grupos da sociedade teosófica possam prestar-se a promover indiscriminadamente toda e qualquer teoria, culto ou doutrina de algum instrutor. Eu sou muito neófito para ler um parágrafo desse aqui, porque é um parágrafo bastante pesado. E aí ela vem e diz o seguinte: ênfase em um princípio somente, ignorando tudo mais, apenas pode levar ao fracasso e efetuar o trabalho na maneira correta. Qual princípio? Ora, eu vim de uma tradição budista, apesar que se fala muito no budismo, eu não posso, lá em Campinas, querer só budismo, budismo, budismo. Não. ênfase em um princípio somente, ignorando tudo mais, apenas pode levar ao fracasso em efetuar o trabalho na maneira correta. É uma maneira universal, porém, não implica em aceitar qualquer tipo de doutrina. Ou qualquer instrutor. Lembra quantas palestras nós ouvimos dos gurus, dos instrutores, pseudo-instrutores que existem por aí? Tomar cuidado. A sociedade teosófica não existe para proclamar que todas as doutrinas religiosas são igualmente válidas. Ela exorta seus membros a examinar criticamente cada teoria e ensinamento e desenvolver o discernimento capaz de separar o verdadeiro do falso. A atitude de universalidade e a amizade compreensiva não deve em nenhum momento ser abandonada. Isso é muito importante. Por mais que não aceite qualquer tipo de doutrina, nós não podemos tratar mal ninguém. Não deve, a verdade, jamais cessar de ser o objetivo primeiro. Já estamos encaminhando para o final. Líderes religiosos têm encorajado as pessoas a lançar toda a responsabilidade sobre Deus, sacerdotes, rituais e recitações. Se as religiões do mundo tivessem insistido sobre a responsabilidade, a autorresponsabilidade de cada pessoa por suas próprias ações e encorajando a autoconfiança, colocando ênfase na pureza e altruísmo de vida, o mundo seria um lugar diferente hoje. A Sociedade Teosófica afirmou, através de uma resolução especial, que nenhum membro é obrigado a aceitar qualquer autoridade dentro dela, nem mesmo da senhora Blavatsky. A preparação do terreno para o florescimento do espírito humano é o trabalho ao qual a Sociedade Teosófica está dedicada. Tudo isso implica que a atmosfera de cada loja e o programa que ela conduz deve intensificar o sentido de autorresponsabilidade e um esforço sério em direção de uma vida pura e uma inteligência investigadora. E aí ela, para encerrar, uma pergunta algumas vezes feita é: o que é teosófico? A doutora Rada diz: um dos critérios é, sem dúvida, ter autoconfiança e responsabilidade. Namastê, muito grato por ser hoje. Namastê, gratidão, meu querido irmão Wellington.